Então nós estamos aqui, eu, Vanderlei Azevedo Gomes, estou no 7º período de administração. Eu, Maiara, no 1º período de administração. Eu, Eudilana, no 1º período também de administração. Estamos fazendo uma entrevista com o secretário de Administração e Finanças da Central Única dos Trabalhadores do Estado de Goiás, que é o Napoleão. Pedi ao Napoleão que brevemente ele faça um resumo do currículo e da atuação dele junto à Central Única dos Trabalhadores e também ao Sintego. Satisfação receber vocês aqui na CUT, Central Única dos Trabalhadores do Estado de Goiás. A CUT é única. Todos os estados da federação têm a sua CUT estadual. Eu sou professor, sou concursado, já há 25 anos de carreira, filiado ao Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, que é o Sintego, e através dessa filiação me integrei à administração do sindicato e fui indicado para ser aqui o secretário de Finanças e Administração da CUT. Alguns chamam a gente de tesoureiro, aquele que faz aí esse controle financeiro, né? Às vezes contábil. Então, a gente trabalha aqui na CUT em defesa dos direitos da classe trabalhadora, representando aqui os interesses dos sindicatos filiados à CUT, que fazem a luta em defesa dos trabalhadores que integram cada base. Por exemplo, aqui na CUT nós temos o Sintego, que é o Sindicato dos Professores da Rede Pública, temos o Sindisaúde, que é um grande sindicato também, que é ligado ao pessoal da saúde, de todo o estado, né? Servidores públicos da saúde, pessoal do Sindicep, dos federais, do Sindifesp também, um sindicato ligado aos federais, pessoal dos Correios, Sintect, né? Vários sindicatos rurais de todo o estado que se juntam na FETRAF, né? Junto com a FETRAF, FETAER. Então, a CUT é esse conjunto, né, de sindicatos que formam a central. E nós estamos aqui para administrar a luta da classe trabalhadora. Eu faço parte da classe trabalhadora como professor, representando aqui na CUT. O Sintego, a gente tenta fazer esse trabalho de administrar e cuidar da CUT para que essa central faça a diferença, apoiando a luta de cada sindicato, integrando a luta do sindicato em atos ou movimentos de reivindicação ou defesa de direitos. Então, assim, um breve resumo do que a CUT é isso, e eu como professor, né, aqui não é só o trabalho de cuidar de uma administração e finanças de um ponto de vista lógico, vamos falar assim, dentro de um planejamento que se pode esperar de uma gestão. Aqui nós temos também que ter uma percepção política, de saber ouvir os sindicatos que nos procuram, né, de ouvir as demandas da conjuntura política nacional, estadual e municipal, saber organizar essa luta e dentro de uma possibilidade de recursos, né, que nós podemos dispor a partir da colaboração dessas nossas unidades que compõem a CUT, que são os sindicatos. E aí nós integramos também a luta sindical, os movimentos populares, né? Os movimentos organizados aí pelas mulheres, movimento negro, pelo pessoal que formam essas minorias, algumas ainda em situação de exclusão, né? Por exemplo, a preocupação atual da CUT é tentar organizar e ajudar esse pessoal que trabalha aí nas entregas, pessoal que trabalha aí como motorista de Uber, esses aplicativos de entrega, eles estão soltos, né? Não tem garantia nenhuma consolidada assim em carteira de trabalho, contratos, por exemplo.
Napoleão, por favor, o seu nome completo e a sua formação acadêmica. Meu nome é Napoleão Batista Ferreira da Costa. A minha primeira formação acadêmica foi em pedagogia, Bacana. seguido por uma formação em políticas públicas, seguido aí por uma formação não concluída em matemática, mas seguida também por formações de pós-graduação em ensino superior, metodologia de ensino superior, psicanálise, linguística, Que bacana. e até um projeto de mestrado ainda não concluído na Unicamp. Então, aqui dentro da CUT e também do Sintego, Paulo Freire vive. Vive, com certeza. Vive e está entre nós. Sim. Paulo Freire sempre presente. Ótimo. Napoleão, gostaria de trabalhar um pouco a relação, o conflito, né, a capital-trabalho. Nos últimos meses e dias, há comprovação de que no Brasil há inúmeros casos de trabalho escravo. Não é analogia ao trabalho escravo. As pessoas da imprensa ficam romantizando, há um romantismo. Não existe analogia nenhuma, existe o trabalho escravo comprovado, né, escancarado. Como é que a CUT está acompanhando os casos de trabalho escravo no estado de Goiás? Fatos. Trabalho escravo no estado de Goiás, no Brasil todo, são fatos que a imprensa está aí divulgando, né? Então, nós defendemos, por exemplo, os trabalhadores do campo. Então, se um trabalhador está em situação de trabalho análoga à escravidão, a gente faz a denúncia, a gente acolhe. Então, nós podemos acionar, através dos nossos sindicatos, o departamento jurídico de cada sindicato. Nós temos advogados que são parceiros, que acolhem essas denúncias, nós podemos levar isso para o Ministério Público. E nós podemos trazer isso para as nossas lutas da CUT, no sentido de fazer manifestações, de cobrar responsabilidade do poder público, seja diretamente no local onde está acontecendo, com prefeitos, seja com o governador, seja recorrendo à União, à responsabilidade até do presidente da República. Então a CUT ela faz esse trabalho político de denúncia, de se posicionar contra, mas também de lá dar a mão para os trabalhadores, de acolher e de oferecer essa possibilidade de sair dessa condição, de superação dessa condição, né? Porque meio que a imprensa, ela traz a notícia, mas e aí o respaldo político seria da CUT, porque eu vejo que a pessoa que está ali naquele cenário, naquela situação, ela não tem as informações necessárias para ela poder contatar um advogado, para, né, correr atrás do direito dela como uma pessoa que está trabalhando, como um trabalhador. Então a CUT meio que assume esse papel de fazer a frente da política, né, da justiça, para ela ser uma pessoa com trabalho formal, ter um retorno que merece. Exatamente, é no sentido de nós acolhermos a denúncia in loco. Em várias situações nós já fomos ver o que estava acontecendo, e através de nossos apoios políticos, sejam de vereadores, deputados estaduais, federais, tentar fazer a diferença, ou seja, chamar a atenção, como eu disse, do poder público local, prefeito, governador, da presidência ou das secretarias responsáveis por aquela situação. Então, assim, a gente defende, de fato, o trabalho digno. A gente quer emprego, a gente quer renda, né? A gente defende direitos. Então, tudo que vá contra a dignidade do trabalhador é bandeira da CUT. Está lá para defender o trabalhador. É claro que nós entendemos também que há as situações diversas, né, dessas relações entre trabalho e produção. E as fake news atrapalham? Isso é uma questão mais no campo assim da disputa política, né?
a CUT, indiretamente, ela entra na questão da disputa política porque nós temos o lado. O lado da CUT é o lado da classe trabalhadora, isso tem que ficar claro, né? Então, é claro que se há uma disputa política, nessa disputa política, e aí que envolve partidos, tanto da direita, quanto da esquerda, quanto aqueles que se colocam no centro, que formam um bloco, que hoje em dia o pessoal já identifica bem no cenário nacional como centrão, nós estamos do lado da classe trabalhadora, nós estamos do lado da defesa de direitos, de dignidade, da vida. E nós queremos, na verdade, é que o povo tenha emprego, tenha renda, tenha comida na mesa, tenha serviços públicos garantidos na área da educação, da saúde, da segurança. Acesso ao essencial, né? Aquilo que garante viver bem, defesa da vida, né? Acima de tudo. Então, assim, nesse sentido, a CUT está organizada e acolhe os movimentos como o MTST, como o MST, movimento de mulheres, movimento do pessoal também LGBTQIA+, que integra esse conjunto de pessoas que lutam por direitos e às vezes estão excluídos, às vezes são explorados, ou às vezes sofrem violência, né? Tudo isso faz parte do horizonte onde a CUT atua, é a nossa existência, né? Sim. Professor Napoleão, vamos falar um pouco sobre a questão orçamentária. O equilíbrio entre receitas e despesas. E esse, num bom sentido, não no sentido vulgar da palavra, mas às vezes a gente, dirigentes de entidades, né, que não têm fins lucrativos, é preciso de um certo malabarismo para você equilibrar as receitas com as despesas. Você gastar igual ou menos do que aquilo que você recebe. Como é que você tem feito isso? Exatamente. Para isso tem que ter um planejamento, né, estratégico que está muito próximo da ideia da gente ter, de certo modo, um controle daquilo que nós temos de recursos financeiros necessários para manter uma estrutura dessa que acolhe sindicatos, movimentos populares. Então a CUT, ela tem, sim, uma condição de existência, né? A CUT, nós estamos aqui na sede da CUT Goiás. Isso aqui pertence à CUT, à EcoCUT, que é a escola de formação da CUT, né? Isso aqui é um patrimônio da classe trabalhadora, da CUT. Então, nós aqui temos despesas. Então, como que nós pagamos as nossas despesas? Água, luz, telefone, internet, a manutenção disso aqui, a limpeza, os funcionários que aqui estão, com a contribuição dos sindicatos que estão filiados à CUT. Então, a CUT tem sim uma estratégia de arrecadação dos seus sindicatos. Quando essa arrecadação ela não acontece, por exemplo, ou sofre algum baque, como sofreu pelo fim do imposto sindical, e os sindicatos deixam de ter condição de contribuir, sindicatos maiores assumem essa condição de manter a nossa central aberta, e aí nós temos parceiros de luta histórica que sabem do papel da CUT, no meu caso, do Sintego, do Sinsaúde, do Sincep, da ADUL, sindicatos que ajudam a manter a CUT, né, para que atenda a sua função principal, que é, como eu já disse, garantir a luta da classe trabalhadora e a unidade. Mas, por exemplo, do ponto de vista estratégico, se nós temos uma despesa X por mês, e nós temos uma receita Y, aqui no nosso planejamento básico,
nós nunca deixamos que a despesa seja maior que a possibilidade da receita que nós temos aqui, dessa forma cooperativa, dos sindicatos que mantêm a CUT, né? Como, por exemplo, o Sintego, né? Então, nós recebemos um aporte financeiro para darmos conta de cumprir nossos compromissos, seja pagando o IPTU anual, seja pagando a conta de água, luz, telefone, internet, cumprindo os nossos compromissos com a folha de pagamento. Então, isso funciona e é sob equilíbrio. Tanto que ninguém vem aqui na porta da CUT cobrar faturas atrasadas, né? Por exemplo, nós estamos organizando agora o 1º de maio do ano 2023. Tem despesa para organizar um 1º de maio, porque lá nós vamos precisar de um palco, luz, iluminação, tendas, barracas, tem que pagar o cachê dos artistas, alguns estão fazendo a canja, que é não cobrando o cachê, tem que ter lá a despesa com segurança. E nós temos finalidade lucrativa com o 1º de maio? Nenhuma. O dinheiro que arrecadarmos será investido neste evento. Se sobrar alguma coisinha, vai ser feita a prestação de contas e guardado para a próxima ação da CUT, que seja nas ruas em manifestações de estudantes ou de sindicato filiado ou não à CUT que vier pedir o nosso apoio para a luta dos trabalhadores. Então, nós temos sim um planejamento. Aqui para o 1º de maio, teve uma despesa N, teve uma arrecadação N, e o ideal é que a gente zere isso, se não, nunca menos, porque se sobrar alguma coisa, nós vamos prestar conta, e se faltar alguma coisa, nós vamos pedir a colaboração e quitar essas despesas. Então, quem faz esse trabalho? Aqui, como secretário de Administração e Finanças por parte da CUT, sou eu, mas eu não faço sozinho. Tenho um apoio de outros parceiros, de outros sindicatos que formam a comissão de finanças, e aí nós temos, na relação de confiança um para o outro, a prestação de contas e a confiança das entidades que são parceiras. E de todo esse pessoal que a gente consegue fazer um planejamento, a reserva do palco, o som que vai estar lá, a iluminação, as barracas, as tendas, a água que já está ali adquirida, o gelo, receber as pessoas, entendeu? Tudo isso envolve, sim, essa avaliação e esse planejamento financeiro. Então, assim, a CUT, ela funciona dessa forma. Mesmo não tendo a finalidade lucrativa, nós temos a preocupação com o equilíbrio financeiro, porque sem dinheiro a gente não faz a luta. De fato, é isso que acontece, né? Então, nós temos, sim, nossa condição de fazer a luta a partir dessa perspectiva das contribuições, da arrecadação que a gente realiza e presta conta e paga a parte dos impostos, porque é uma questão que a CUT faz questão de manter, é a idoneidade fiscal. Então, a gente paga todos os impostos com relação às despesas que nós temos aqui no estado de Goiás e na União e aqui no município. Então, assim, você consegue ter um planejamento ali, uma métrica do custo fixo das coisas, o gasto fixo que tem, e aquele que vai entrar esporádico, de contribuição dos sindicatos. Correto. Eu tenho aqui, por exemplo, um planejamento do que a gente gasta durante cada mês, durante cada semestre e no fechamento do ano. Tanto que a gente fechou o ano de 2022 com saldo, quitando todas as despesas e com saldo praticamente zero, já iniciando 2023 com a perspectiva de arrecadação. Estamos em dias com nossas contas. Então, a gente costuma aqui, de certa forma, colocar os princípios da economia, usado aí até por empresas, até por secretarias do governo, na prática. A gente não deixa a caixa d'água secar e não deixa a água transbordar, porque não transborda, que ela vai ser canalizada para as atividades que nós realizamos, né? Igual, aí teve esse evento, veio, né, antes a ideia do evento do Primeiro veio a ideia do evento.
Então, o que é que nós podemos fazer junto? A gente chama aqui os sindicatos, outras centrais. Aí começam as sugestões. Eu trago, olha, no ano passado nós tivemos tal programação, investimos tanto. Esse ano nós podemos ter essa programação. O que é que a gente pode cortar? O que é que a gente pode manter? Por exemplo, neste ano aqui, ó, nós temos aqui a área de alimentação, a área de feira, as atrações culturais. Mas não está previsto aqui no nosso 1º de maio oferecer brindes. O que ocorria anteriormente. O que ocorria anteriormente. Então, nos tempos vamos colocar um termo aqui que todo mundo conhece. No tempo das vacas gordas, nós sorteamos veículos, motos, televisores, computadores, celulares. Nós não estamos com condição de fazer isso agora. Mas, de hoje para amanhã, pode vir de bom grado uma doação de algum sindicato que está numa situação melhor ou de alguma emenda política que possa nos favorecer de imediato. Acho difícil, mas pode vir, né? E a gente poder, nesse 1º de maio, oferecer alguns brindes. Talvez não sejam o que a gente já ofereceu, como carros, bicicletas, veículos, mas pode ser coisas menores significativas para quem estiver lá, para alegrar as pessoas. Então, por que eu não coloquei aqui brindes? Porque não tem recurso disponível para isso. Mas vai ter o picolé, vai ter pipoca, vai ter algodão doce, vai ter espaço de brincadeira para as crianças, teremos as atrações musicais e, principalmente, teremos o principal, as pessoas, né? As pessoas lá presentes. Professor Napoleão, voltando um pouco à questão aí do início de governo, nós tivemos 6 anos, 2 anos com Michel Temer e tivemos 4 anos com o ex-presidente Bolsonaro, onde houve-se uma retirada massacrante de direitos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, você pega uma estagnação econômica onde o poder aquisitivo da população, ele foi reduzido assim, significativamente e nós voltamos para o mapa da fome. Mas aí, para colocar junto essa questão, eu trago, antes dos governos Temer, Bolsonaro, como era a relação com a diretoria, ou aliás, com a delegacia do trabalho em Goiás, né, somente para denúncias de situações de trabalho escravo, ou de exploração, ou de precarização dos trabalhadores. E essa relação agora no governo Lula, né, eu quero abrir também um parênteses, a questão do dia 8 de janeiro, que é o dia da infâmia, né, considerado, onde houve a invasão do Palácio do Planalto, a invasão do Congresso Nacional e também do STF, Superior Tribunal Federal. Então, o governo está mais democrático? Olha, nós acompanhamos o governo anterior, foi um governo do desmonte das políticas públicas, de negação de direitos, de redução de direitos da classe trabalhadora. Um governo que nós usamos a seguinte metáfora para defini-lo bem. Um governo que veio para tirar dos pobres para dar aos ricos, um Robin Hood ao contrário. Então, esse personagem que passou pelo poder nos últimos 4 anos, né, ele deixou aí muitos estragos, uma dívida maior, mas ele também nos trouxe também uma experiência de resistência da Central Única dos Trabalhadores com outras centrais. E aqui no estado de Goiás nós integramos aí com outros sindicatos e movimentos populares o Fórum Goiano de lutas em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Então nós lutamos sim contra a reforma da Previdência, lutamos sim contra a reforma trabalhista, lutamos sim contra a permanência de um governo tirano no poder. Por isso, em várias manifestações que organizamos, estava lá a bandeira fora Bolsonaro. E tiramos Bolsonaro do poder. Estamos, nesse momento da história, respirando, né, outros ares. Já estamos vivendo dias melhores. Prova disso, que nos 100 dias do governo Lula, ele já prestou conta desses 100 dias,
várias conquistas se retornaram para a classe trabalhadora. Eu não vou aqui mencionar, isso é questão do governo. Mas estamos vivendo dias de esperança. Mas não quer dizer que a classe trabalhadora possa cruzar os braços e esperar que todas as suas conquistas históricas sejam mantidas. O governo está lá, a CUT está aqui, os sindicatos da CUT estão de olho e preparados, sim, para continuar suas reivindicações, suas pautas de luta. Se preciso for, continuaremos fazendo manifestações. Nós vamos organizar a classe trabalhadora para fazer valer o quê? Nossos direitos e o nosso espaço na reconstrução democrática de um país que todos sabem é construído a cada dia e a cada momento pelo trabalho, de fato, de quem produz. Eu como professor, você, elas, aqueles que estão ali na feira, aqueles que estão no campo, na indústria, é que de fato fazemos esse país crescer. Então não é uma família ou algumas famílias que se colocam na situação de poder que vai destruir esse grande país. Não deram conta, fizeram muitos estragos, mas não deram conta de destruir esse gigante que é o Brasil. E a CUT, de mãos dadas com seus sindicatos, com todos os movimentos populares, na luta dos trabalhadores, ela tem um papel fundamental para fazer, de fato, valer a nossa soberania. E para a nossa soberania significa emprego, renda, comida na mesa, as pessoas viverem com dignidade. Então, nós vamos continuar lutando por políticas públicas que, de fato, melhorem a vida de cada trabalhador, de cada trabalhadora, que garanta também aos estudantes o acesso, a permanência no ensino público gratuito e de qualidade, desde as creches, o ensino fundamental, o ensino médio até as universidades, porque nós entendemos que pelo trabalho, pela participação, também nesse processo de defender a democracia e nos posicionarmos diante da diversidade da situação política, nos posicionarmos em defesa daqueles que possam melhor nos representar. Então, assim, a CUT é tudo isso. Então, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, uma aberração, né? Aquilo ali só mostrou o resquício do que nós tínhamos no poder. Um governo golpista, um governo que, de fato, não respeitou a Constituição do país, não respeitou o resultado de eleições, questionou, né, o processo de eleição de um país que está aí há anos e anos sendo exemplo para o mundo. Um processo eleitoral por urnas eletrônicas que elegeu a maioria de deputados ligados a partidos de direita, de extrema direita e de esquerda também. Questionar um processo que o colocou no poder, sem provas nenhuma. Então, assim, muitas mentiras aconteceram, muitas mentiras já foram descobertas, mas mentira tem perna curta, né? E aí a verdade se sobressai, porque os fatos, eles vêm à tona. Então, o que não é fato, é fake. E aí, inclusive, claro que nós não vamos ficar nos debruçando sobre isso. Nós conseguimos tirar a mentira do poder. Alguns mentirosos insistem até dizer que foi um engano, eu não queria fazer isso, eu não sabia do que estava fazendo, ou estava sob efeito de alguma medicação, algum remédio, alguma droga, né? Eu sei que o povo, ele tem que trabalhar. O povo ele tem que ter emprego, o povo tem que ter renda. O povo tem que ter comida, o povo tem que ter escola, tem que ter saúde, o povo tem que ter sabedoria, o povo tem que ter paz.
Hoje nós estamos preocupados com a situação de violência que começou a ocorrer nas escolas. O Brasil todo é aqui no estado de Goiás, em Goiânia. Então, o que é que nós queremos? Paz. E ter paz significa mobilizar o poder público, contar com o apoio do governador, dos prefeitos, todos os políticos, da sociedade organizada, para que mudar uma cultura de violência que estava sendo implantada no país por um governo que ensinava crianças a fazer gesto de arminha, que liberou escancaradamente a venda de armas no país de uma forma até que começou a preocupar a própria polícia responsável pelo controle da violência, porque para nós que somos trabalhadores e queremos justiça, democracia e paz, armas têm que estar na mão de policiais, não na mão de bandidos, ou não na mão de pessoas fanáticas que possam colocar em risco a própria vida, a vida de seus familiares, de crianças. Quantos problemas aconteceram aí? Então, assim, contra essa cultura do ódio, nós temos a cultura do amor. Nós temos a cultura da esperança, da responsabilidade, né? E de acreditar que isso tudo passa por um processo de construção. Construção através da educação, através do trabalho, através da integração, né, das pessoas, numa perspectiva que nós queremos que seja de um Brasil democrático e soberano, né? E é isso que nós vamos ajudar a construir, com todos os trabalhadores, com vocês, né, com todos os servidores públicos. Então, quando a gente defende, por exemplo, o serviço público, nós estamos defendendo o interesse de toda a população que precisa de serviço público. Nós não podemos ser contra o servidor público. Que ser contra o servidor público é ser contra um serviço público. Nós somos contra a privatização de empresas como a Eletrobras, a própria Petrobras. Nós somos contra a privatização do IPASGO aqui no estado de Goiás, que é um plano de saúde dos servidores públicos, que os servidores públicos pagaram para construir um hospital do servidor, pagaram para ter um plano, tem uma superestrutura, um dos melhores planos organizados do Brasil, que corre risco de ser privatizado, com a política que entende que deve colocar uma mudança no estatuto de um instituto como o IPASGO para ele ser uma instituição de sociedade anônima de direito privado, do tipo privado. Então, privatização, privatizar é tirar do povo, é tirar dos servidores públicos, é tirar da população, é colocar na mão de alguns e aí passa a ter o interesse do lucro. E aí aumenta o preço e cai a qualidade, dificulta o acesso. Essa experiência nós já temos. Então, uma das bandeiras da CUT é lutar contra as privatizações, daquilo que interessa a vida das pessoas, daquilo que é fundamental às pessoas. Por exemplo, somos contra, sim, privatização de IPASGO, porque é um plano dos servidores públicos, não pode ser tirado da mão do servidor público. Quem paga é o servidor público, quem deveria administrar é o servidor público. O Estado deve ajudar e garantir as condições de funcionamento disso. O Estado está fazendo o contrário hoje. Está se apropriando daquilo que é do servidor para beneficiar poucas pessoas. Isso não dá. Então a CUT luta contra isso. Nós não podemos deixar que eles privatizem a água do Brasil, como já tentaram. Nós não podemos deixar que eles privatizem o nosso petróleo, as nossas riquezas minerais, que é isso que dá sustentação e vai garantir o futuro das nossas próximas gerações. Ontem nós tivemos uma live, professor Napoleão, eu com a Maiara também é do ramo de alimentação, ela é microempresária, pequena empresária, e a Alana trabalha numa empresa de tintas, numa empresa goiana. Mas nós falávamos justamente sobre isso aí, essa precarização, né, do trabalho, e a gente pega aí principalmente com a uberização, né, que é uma coisa assim degradante, onde os maiores lucros vão para a Uber, né, internacional, e nós não temos assim ações
do poder público que deveria. Nós temos um exemplo de São Paulo, de uma prefeitura que criou um aplicativo e cobra 5% para o uso dele. Agora, Goiânia, por que não faz isso também? Eu gostaria de saber de você, professor, os eixos de lutas. Então, você já trouxe aí para a gente, para 2023, a questão do impasse, a luta contra a privatização. Você traz outras questões também aí do piso de professores, parece que há bloqueio de pagamentos, há uma série de irregularidades na educação estadual que o Sintego tem, assim, tem dado respostas, tem chegado junto. Mas como definir prioridades de lutas? Né? Como é que a CUT elege as bandeiras? A CUT se organiza através de reuniões com toda a sua direção. Da direção da CUT fazem parte os sindicatos filiados à CUT, né? Como eu já citei alguns. Nós temos um momento de realizar uma organização estratégica maior do nosso trabalho em plenárias ou em congressos. Então, daqui a pouco nós estamos aí diante de um próximo congresso nacional da CUT. Esse ano vai acontecer até setembro, outubro. Então nós temos um congresso com o CUT, que é o congresso estadual. Então, nós chamamos os sindicatos filiados e aí nós fazemos uma análise da conjuntura política, econômica e social. Nós reavaliamos as nossas bandeiras de luta, fazemos o planejamento estratégico daquilo que nós poderemos juntos realizar em termos de ações com a classe trabalhadora, e isso é aprovado, então, dentro de uma plenária, dentro de um congresso, né? E a partir disso nós integramos as lutas de cada estado, cada região do Brasil, a luta nacional, e temos uma unificação das nossas pautas. Então, quando a gente tem uma manifestação a fazer em Brasília, não é só a CUT de Goiás que vai. Está lá a CUT do DF, de São Paulo, pessoal de Rondônia, do Acre, de Roraima, do Sul, todos os cantos do Brasil. Não são 4 cantos, né? São todos os cantos. E aí a gente integra, né? E como Central Única dos Trabalhadores, não é a única central, porque tem outras centrais, né? Mas nós somos a maior da América do Sul, uma das maiores do mundo. Então a gente tem uma organização que passa por esse viés da participação em reuniões, uma participação democrática, um planejamento onde as pessoas definem coletivamente aquilo que se vai realizar, o que se pode fazer ou não, os limites que nós temos, né, dentro dessa conjuntura que a gente faz, do que nós já vivemos, nós estamos vivendo, nós queremos viver, né? Sim. Então é isso. Professor, a CUT já foi vidraça e também vitrine, e esses dois papéis, às vezes, eles se mudam, assim, se invertem em determinados momentos, mas é a única central dos trabalhadores que elegeu pela 3ª vez o seu fundador e presidente, foi o presidente Lula, né? Nenhuma outra central sindical, nem patronal conseguiu isso até hoje, né? Ronaldo Caiado, que foi presidente da UDR, foi candidato a presidente, não ganhou. Então, a CUT tem mais vitrine, ela tem um motivo de orgulho e satisfação de ter o seu fundador presidente da República do Brasil. Exatamente, a CUT ela tem o seu histórico de lutas, e aí é a luta da classe trabalhadora. Então a vitória da CUT é a vitória da classe trabalhadora. Então não é a vitória da CUT, é a vitória da classe trabalhadora. Elegermos o presidente Lula pela 3ª vez significou colocarmos o povo no poder, um presidente que representa os anseios das políticas públicas que trarão dignidade ao nosso povo. E trazer dignidade ao povo é trazer, como nós já falamos, emprego, renda, direitos e democracia. Esse é o tema do nosso 1º de maio de 2023. Quando a gente fala renasceu a esperança, dias melhores estamos vivendo, porque
Nós temos hoje no poder um presidente que olha para quem de fato trabalha e sustenta esse país e produz a riqueza desse país. Então, nós temos a perspectiva de um planejamento econômico, estratégico, que de fato vai trazer melhores condições de vida para toda a população brasileira. E aí nós vamos continuar defendendo o concurso público, nós vamos continuar defendendo os serviços públicos nas áreas da saúde, da educação, da segurança pública, da assistência social. E isso tudo é possível, que nós já provamos que isso é possível e temos um presidente que nós confiamos nele, que ele já provou que é capaz de governar e sabe governar. Não é à toa que é o único presidente da história do Brasil, e não sei se tem outro na história do mundo, que se reelege pela terceira vez. Então, o nosso projeto é um projeto que dá certo. A ideia da troca da moeda, você acha que vai ser viável para o Brasil? Troca da moeda depende de uma análise técnica daqueles que estão lá para fazer esse trabalho. E isso vai ser definido não só por um ministro que está hoje na economia, que a gente admira pelo trabalho e capacidade técnica dele, pela experiência. Talvez isso não se defina nesse governo do presidente Lula, mas que seja o melhor para o Brasil. Acho que nós temos que sair desse domínio de uma imposição de uma moeda mais forte que historicamente tem determinado as políticas aí dos países que integram os vários blocos econômicos. Então, antigamente nós tínhamos apenas o ouro, né? Nós temos o dólar, nós temos o euro, e nós podemos ter uma outra moeda assim. E o Brasil, ele participa desse processo de forma brilhante, não é? Tanto que nós já estamos aí mudando perspectivas econômicas a partir da organização e reorganização dos BRICS, né? Então, muita coisa está para acontecer. A gente só quer o quê? Que tudo que aconteça chegue também na vida de cada trabalhador. Sim. Nós não queremos uma administração política e financeira do país para beneficiar apenas os rentistas, apenas o mercado financeiro. Nós queremos que o empresário, né, acredite que pode investir em trabalho no Brasil, indústria, o comércio, o agronegócio prospere, os serviços se desenvolvam, né, que de fato as pessoas possam ser empreendedoras, né, e possam de fato ganhar condições de vida e dignidade com o trabalho. Então, para isso, há toda uma ciência, há toda uma necessidade de articulação política, e temos que acreditar num projeto desse. Sim. Né? Até porque a articulação política do Lula não começou há 4 anos atrás com o Bolsonaro no poder. Começou 20, 30 anos atrás. Então, assim, essa questão da troca da moeda já era discutida hoje, com isso daqui, que a gente tem acesso a essa informação. Mas dentro das associações, de tudo, já era discutido há muitos anos. Inclusive, eu estava até comentando com o Vanderlei, como que vocês lidam com essa instantaneidade das notícias? Porque hoje é tudo muito rápido. Então, eu vejo que antes tinha um tempo ali para discutir se a gente comunicava a galera ou se esperava um pouco, ou se... E hoje não, hoje parece que é muito rápido. Vocês já ouviram falar nas 3 peneiras? Existe uma peneira da verdade, daquilo que de fato é verdade, e são fatos que acontecem, daquilo que pode ser bom, porque tem verdades que não são boas, né? E daquilo que pode ser útil, ou fazer uma diferença num contexto da vida das pessoas ou da vida de uma empresa, por exemplo, que lida, vamos supor que uma empresa do agronegócio lá, que produz laticínios, né?
Então, essa empresa ela tem que lidar de fatos, ela tem que observar os fatos, a perspectiva do mercado, né? Ela tem que ter a condição de produzir, e para isso ela precisa de mão de obra qualificada, ela precisa de maquinário, precisa de investimento, ela precisa de administração, né? E ela precisa da garantia do Estado de fazer isso chegar aos consumidores, seja os consumidores locais, nacionais ou internacionais, toda uma logística. Isso passa por um planejamento da utilidade. Então, aquilo que passa, várias coisas acontecem, mas algumas coisas ficam. O que fica é porque se torna algo palpável, tem verdade, né? Que tem algum sentido, tem valor, né? E tem utilidade. O que está fora disso não sobrevive. Então, assim, nós podemos hoje ter acesso a muita coisa, mas nem tudo que nós temos acesso é bom, é verdadeiro e é útil. Então, cabe a cada pessoa, do ponto de vista individual, fazer esse filtro. E a CUT, ela faz um filtro sempre olhando a perspectiva da classe trabalhadora, pensando na economia, mas no sentido de economia para quem? Para quem trabalha, para o desenvolvimento do Estado, para o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento do país. Não é só uma economia voltada para o desenvolvimento do mercado financeiro, por exemplo, mas do mercado produtivo, para a distribuição de renda, para que as pessoas sejam, de fato, pessoas em exercício da cidadania. E aí, chegar a fazer uma equação disso cabe aos nossos técnicos que estão aí nas secretarias de planejamento, de economia, secretarias de finanças, né? Eu tenho um pouco de conhecimento nessa área também, mas eu não posso dizer aqui de um projeto que vai dar certo sem poder discutir isso amplamente, não é? E isso está sendo discutido no Brasil hoje. Acho que o Brasil está discutindo isso nesse governo e tem tudo para dar certo. O estado de Goiás é um estado privilegiado em termos de produção aí, graças ao desenvolvimento do agronegócio aqui. Também temos indústrias aí, temos muito serviço. Assim, Goiânia é uma cidade pujante, precisa de ser bem administrada, precisa de fato contar com o olhar da prefeitura para o nosso povo que trabalha, o nosso povo que sofre também, precisa de ter cada vez melhores condições de vida, né? Por aí vai. Uma curiosidade, porque existe as estratégias, né, as métricas ali, para pro operacional funcionar, né? Para produzir, vender, não sei, exportar. Ok. E o retorno? Existe? Vamos entrar num papo métrica de economia, né? Eu não sou formado em né? economia, eu tenho noções. Eu sou um professor que estudou ciência política, um pouco na perspectiva das políticas públicas, e sempre me preocupei com isso. Eu ajudei a desenvolver o projeto do Plano Nacional de Educação. Então, foi aprovado um Plano Nacional de Educação, vamos puxar isso para a área da educação. Um Plano Estadual de Educação e um Plano Municipal de Educação que está vinculado ao Plano Nacional, que previa, por exemplo, até 2025, maiores investimentos em educação. Durante o governo Lula construiu várias universidades, o governo anterior do Lula e Dilma, várias universidades surgiram, institutos federais de educação, como nunca havia antes, escolas de ensino fundamental, creches, escolas de ensino médio, cursos profissionalizantes esparramados por esse Brasil todo. Houve um crescimento considerável e investimento em educação pública. Isso gerou um desenvolvimento não alcançado antes pelo país. E o Brasil saiu de 13º lugar da economia mundial, chegando à 6ª posição da economia mundial. Então, houve um desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social.
né? Isso é fato. Ninguém pode negar. São fatos. Não tem nada de fake, são fatos. Uma vez que investe Né? no social, Exatamente. consequentemente o econômico E só existe desenvolvimento quando há investimento, de fato, no trabalho, nas políticas públicas da educação, saúde, segurança, infraestrutura. Então, havendo um equilíbrio nessas áreas, e tendo gente para trabalhar e incentivo, e a garantia de direitos, o desenvolvimento vai acontecer. E aí tem que se pensar na questão da arrecadação que acontece nos municípios, estado da União, para que isso retorne em políticas públicas, para que se mantenha. E aí é problema assim dos secretários de economia pensar na garantia dos investimentos, porque quem tem dinheiro para investir também quer retorno, quer lucro. Então, esse equilíbrio não é fácil, mas ele é possível, tanto que acontece. Sempre aconteceu e não vai deixar de acontecer. Então, o interessante, o legal de se fazer é investir na classe trabalhadora. Não só na oportunidade de trabalho em si, mas como de intelectualidade, estudo, saúde, tudo. Porque vai gerar bons resultados para a empresa. Olha só, comércio. Uma coisa que é verdade, investir em trabalho dá sempre retorno. E é bom. É bom porque traz dignidade para as pessoas. Investir em trabalho é útil para o Estado, porque gera economia. A economia gerada dentro do município, ela vai movimentar o mercadinho lá da esquina, o açougue, a farmácia, o sapateiro, o alfaiate, né? O lavador de carro, a empresa que vende automóvel financiado e os bancos. Então, tudo gira, né? A partir de uma perspectiva de investir no trabalho. Professor Napoleão, Entendi. qual o índice de satisfação dos sindicatos associados à CUT Goiás? A CUT, ela conta, e ela tem orgulho, eu falo assim com orgulho, em nome da CUT, ela conta com história de luta que os sindicatos conhecem. Então a CUT, ela tem a confiança dos seus sindicatos filiados e a perspectiva de trazer sempre mais sindicatos para o campo da CUT, tanto que muitos nos procuram e às vezes não têm a condição ainda de estarem aqui. Não se organizaram do ponto de vista da organização mesmo com a base, em assembleias, ou do ponto de vista da organização fiscal, de estarem registrados e com condição de vir aqui e também integrar as nossas bandeiras, se integrarem, fazer formação conosco e vir contribuir para a luta que nós realizamos. Então a CUT, ela tem uma grande aceitação pelos sindicatos que continuam na sua base e por aqueles que em outras centrais sindicais não tiveram ou não estão tendo o devido apoio e a condição de continuar na luta. Então vai ser comum nesse momento da história onde a CUT se fortalece, que outras centrais talvez se integrem à CUT, quem sabe isso aconteça, ou que outros sindicatos venham procurar a CUT. Já estão nos procurando. Então nós temos uma boa e uma grande aceitação com os sindicatos que já estão na nossa base e com outros que ainda não estão. Mas nós queremos, sim, que outras centrais também tenham sucesso aí com seus sindicatos, que o movimento sindical se fortaleça e que a garantia da existência dos sindicatos aconteça aqui no Brasil, porque o trabalhador, quando ele se organiza em seus sindicatos, e os seus sindicatos se organizam numa central como a CUT, ele fortalece a luta da classe trabalhadora. E aí isso contribui para o próprio desenvolvimento do Estado e da soberania do país. Então nós temos que ter, né, essa perspectiva e essa organização impermanente. E nós temos isso por parte dos nossos sindicatos. Quem conhece a CUT sabe o que é a CUT e sabe da força que a CUT tem. Não é à toa que nós colocamos
novamente no poder o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A CUT ajudou sim a eleger o Lula, isso é fato. Professor, eu vou citar Karl Marx. Ele diz o seguinte: trabalhadores de todo mundo univos, né? Então, como é que está essa relação internacional da CUT? E a outra coisa, a frase célebre do presidente Lula: neste governo, nós vamos colocar o rico no imposto de renda e vamos colocar o pobre no orçamento. Segundo a ONU, Goiânia está entre as 50 capitais com maior desigualdade no mundo. E como colocar o trabalhador, né, dentro da cidade? Porque a cidade não atende ele. Ele está à margem. São respostas que os próximos dias trarão. Nós precisamos de fatos para responder essas questões. Uma coisa é o governo Lula falar que vai resolver essa situação dentro de mais um mandato. Outra coisa é conseguir a articulação política para, de fato, chegar a essa meta. É uma meta ousada, uma perspectiva muito boa para que o Brasil, de fato, alcance esse nível de desenvolvimento social que nós queremos. É uma perspectiva. Sim, nós temos aqui em Goiânia a precarização, principalmente do transporte coletivo, que ela vem se dando de forma acelerada ao longo das décadas. Eu moro em Goiânia desde 1983, a década de 80, e a cada ano que passa, ele piora. Ele está mais... a superlotação tem aumentado a população. E aí, professor, ao invés de nós termos vale transporte, por que não ter o vale moradia, onde o trabalhador mora próximo da empresa e o estudante mora próximo da universidade ou da escola? Por que não inverter esta política pública? Isso é uma proposta que pode ser acatada pelo Executivo do Estado, no sentido de planejar as reais possibilidades para atender essa demanda da classe trabalhadora, adequar o transporte às finalidades da